Ah, como vai ser o primeiro vídeo, a gente tem que explicar o nome, quem a gente é, certo? como surgiu a ideia. Já começou a se coçar. É verdade. É, É, hum, e a proposta do negócio, né? uhum. Olá, gente. Nós estamos aqui nesse quadro que é o Paulatino. Daqui a pouco a gente vai explicar o nome. Eu sou Patrícia Lins, do canal Lições de Amor. E este é. Rodrigo Oliveira, Poesia do Evangelho. Nós somos amigos espíritas e nós decidimos montar esse quadro para trazer algumas reflexões da obra Paulo e Estevão para tempos difíceis que nós vivemos. Né, Rodrigo? Exato, exatamente. E de onde vem o nome Paulatino? Eu acho que de Paulo primeiro e de paulatinamente, talvez, de reflexões com o tempo, né? Exatamente. E aí a gente decidiu fazer essas reuniões semanais, todos os domingos às 8 horas a gente vai publicar, sempre trazendo algum fragmento da obra contextualizada para que a gente possa trazer essas reflexões e dividir com vocês. Então, o fragmento de hoje. Ok, vai ser o trecho onde Paulo fala para João Marcos, com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil, não venhamos nunca descansar. Que vem o contexto dessa fala de Paulo é que João Marcos estava com Barnabé e Paulo trabalhando, mas que por conta da dificuldade dos trabalhos, do ritmo mesmo do trabalho de Paulo e de Barnabé, e João Marcos acaba tendo dificuldade com o trabalho e começa a ter algumas discordâncias e pede para voltar. Então ele vai voltar, vai retornar para casa e ele diz a Paulo que vai voltar, mas que vai continuar trabalhando. E aí Paulo diz a ele: Deus te abençoe e te proteja. Não te esqueças de que a marcha para o Cristo é feita igualmente por fileiras. Todos devemos chegar bem. Entretanto, os que se desgarram têm de chegar bem por conta própria. E João Marcos diz: sim, procurarei trabalhar e servir a Deus de toda a minha alma. E aí Paulo fala para ele, Paulo dá o exemplo de Davi, do rei Davi, que passou um tempo trabalhando e quando descansou, caiu no adultério, começou a cair no erro. Fala também de Salomão, que enquanto estava nos esforços dos trabalhos, da construção do templo, ele estava muito focado, e levou sua vida bem. Depois ele parou de trabalhar, começou a ter dificuldades, a se desviar do caminho reto, onde ele casa com várias mulheres que tinham outros deuses, outras religiões, e ele começa realmente a se desviar do caminho. E por último, Paulo fala também de Judas, que estava junto com Cristo o tempo inteiro e que quando da chegada, da entrada triunfal em Jerusalém, Judas acaba se desviando também do caminho, dando aí a importância do trabalho para a gente. Perfeito. E o que, é que você achou desse trecho, Rodrigo? Bom, o que eu acho é que ele tem tudo a ver com o que com a situação que nós vivemos hoje, que principalmente para nós somos espíritas e aliás para todas as religiões, para todo cristão, porque essas orientações de Paulo não servem só para nós espíritas, mas servem para todos os cristãos, e a
gente sabe que o trabalho é necessário e que faz a gente continuar no caminho reto, vamos dizer assim. E o que acontece é que hoje nós temos uma dificuldade, uma alteração, vamos dizer assim, da nossa forma de trabalhar, né? Hoje a gente tem, por exemplo, o centro, né, que nós trabalhamos, o centro está fechado para muitas atividades. Eu trabalho na Fraternidade Espírita Peixotinho aqui em Recife e alguns trabalhos assistenciais estão funcionando, mas as palestras foram suspensas, a reunião mediúnica também, onde eu trabalho, também foi cancelada, óbvio, por orientação das federações e por conta de toda essa questão do vírus. Então, nós não podemos fazer o trabalho que estávamos acostumados a fazer, mas que a gente sabe que precisa, de alguma forma, trabalhar, precisa encontrar uma outra forma de trabalhar. Perfeito. E aí a gente conversava antes de começar sobre como que repercutiu, né, o isolamento e essas notícias da pandemia na nossa vida, né, pessoal. E aí eu comentava com o Rodrigo que logo nas primeiras semanas, né, perante as primeiras notícias, a enxurrada de notícias, foi comum entre nós o sentimento de desordem, de desorganização, de precisar readaptar a rotina, encarar com naturalidade os acontecimentos, e a gente falava sobre a dificuldade de se movimentar para o trabalho, e daí também surgiu essa iniciativa de que a gente fizesse esse trabalho em conjunto, porque a lei de cooperação ela foi anotada por Emmanuel desde o prefácio de Paulo Estevam e continua ao longo de toda a obra, né, exortando que nós possamos agir em conjunto, né, agir em parceria uns com os outros, porque enquanto um estiver se sentindo mais fragilizado, o outro pode fortalecer isso, né? No caso específico de Saulo e Barnabé, a gente vê que as excursões que eles fazem de propaganda foi em dupla, exatamente como Cristo asseverou lá atrás, né? Exatamente. Exatamente. Então, na verdade, inclusive, essa cooperação hoje se faz ainda mais importante, como, aliás, se fazia naquele tempo já, né? Porque vamos lembrar que Jesus deu a missão dos 70, ou 72, né? O próprio Haroldo, na tradução dele, diz que em alguns manuscritos antigos se diz a missão dos 70, em outros dos 72. Então acaba não tendo essa certeza, mas isso é irrelevante. O relevante é que Jesus mandou de 2 a 2 os seus discípulos para irem às cidades para se anteciparem à chegada de Jesus nas cidades onde Jesus ia fazer a divulgação do Evangelho. E então, naquele momento era muito difícil, né, para eles, né, porque era o início, a primeira vez que eles iam fazer isso. E acaba que, mesmo para nós hoje, né, mesmo com a prática de palestras e tudo, mas que acaba sendo bom também esse entrosamento, essa ajuda, né, de um com o outro. E a gente tem visto, aliás, várias pessoas fazendo isso, porque acho que alia, né, o conhecimento de um com o do outro e ajuda sempre, né? Mesmo, acho que engrandece o trabalho, né? Os conhecimentos de 2 ou 3, a gente tem visto até lives com 3 pessoas, e que é muito bom, até para mostrar mesmo a união, porque seria até mais difícil, né? Cada um ficar de casa sem ter contato, já não tem um contato com as outras pessoas, e ainda ficar trabalhando sozinho, né? Então acho que é muito bom a gente poder fazer isso. Acho que faz com que a gente se sinta menos sozinho o tempo inteiro. Perfeito. E também falar sobre essa diversidade de marcha, né? A gente, nas nossas atividades habituais no centro espírita, em geral se encarrega de um departamento, de um setor, e isso muitas vezes nos faz, inclusive, a desconhecer como que o centro opera em outras áreas.
Então, talvez esse período em que temporariamente a gente esteja afastado das atividades habituais possa ser a oportunidade da gente desenvolver trabalhos outros que a gente nunca teve tempo, que a gente nunca teve condição de se dedicar como agora, né? E que, não obstante toda essa dificuldade, né, toda essa recomendação pensada, sensata, para que a gente paralise as atividades de um modo, o trabalho interior deve continuar, né? E eu acho que essa é a tônica da mensagem de Paulo. Sim, exatamente. Exatamente. Eu acho que, bom, hoje nós estávamos até conversando sobre isso. Nós temos que, de tudo que aconteceu, ou seja, desde o início das orientações, ou até um pouco antes disso, né, quando a gente já sabia que ia precisar ter o isolamento, precisava ter esse cuidado, e todos nós tivemos um pouco de dificuldade, como você iniciou falando, né, mas que no início, então, essa dificuldade que é natural, porque nós fomos tirados, vamos dizer assim, das nossas atividades por questões exteriores, obviamente, e maiores, né, não controladas por nós, por nenhum de nós. Então isso exigiu um tempo de adaptação, realmente, né, eu mesmo, porque tem acho que 2 semanas mais ou menos que as atividades paralisaram, tem 1 semana e meia, vamos dizer. E aí passei um tempo realmente conseguindo organizar a cabeça, conseguindo organizar as ideias para ver como ia começar a trabalhar, né? Que nós estamos hoje, pelo menos para mim, o início hoje de uma volta aos trabalhos, pelo menos da divulgação, né? Como, por exemplo, o trabalho na reunião mediúnica não vai ser possível, né? Realmente não tem a menor condição de acontecer, mas que o trabalho da divulgação do Evangelho deve seguir sempre, né? Uhum. E é o que estamos fazendo, e assim, eu acho também que a nossa disponibilidade para incentivar as pessoas, para fazer com que, para estimular, né, e mostrar que não tem só esse lado ruim, mas que tem outras possibilidades, né, de trabalho e mesmo de ocupar a cabeça mesmo com coisas boas para que a gente consiga passar por essa fase de uma forma mais suave, mais aceitável. Eu me lembro que no começo, Rodrigo, minha rebeldia, né? Eu falava com o Rodrigo, meu Deus, mas eu quero testemunho, eu quero a pedrada em praça pública, e eu sou obrigada a ficar dentro de casa. E aí Rodrigo falou assim, menina, mas será que o testemunho não é esse de esperar, né? De ter paciência, de se resignar? E hoje, para mim, é mais claro isso, né? Eu percebo isso com mais clareza. Porque as provas, elas sempre vão haver. E às vezes a gente acha que está preparado para um tipo de provas que não necessariamente é o que vai gerar a evolução nos quesitos que a gente precisa. Então, a vida acaba nos mostrando, né, qual o local em que nós realmente devemos estar para fazer o que precisa ser feito para que a gente possa crescer, evoluir e também colaborar para o crescimento daqueles que convivem diretamente conosco, né? E talvez o testemunho mais difícil não seja aquele para o qual você acha presunçosamente que está preparado a pedrada em praça pública, mas talvez o testemunho mais difícil seja aquela tarefa que você repudie, que você desobedece, que você acha que não é importante. Talvez essa seja a mais importante, né? Até porque, se formos pensar, nós vemos o que Jesus nos diz lá no Sermão da Montanha, né? Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, e diz logo em seguida, faça pois brilhar a vossa luz, através das vossas boas obras, para que os homens glorifiquem ao Pai que está no céu. Então, o testemunho, né, da pedrada, vamos dizer, poucas pessoas estariam dispostas a aceitar
mas o testemunho da resignação, né, da aceitação da situação. E a maioria das pessoas vai poder ver você fazendo, né, você e todo cristão, né, ver como você passa por essa situação, né, sem desespero, com mais tranquilidade, continuando o trabalho. Porque quantas pessoas, né, estão vendo, até a gente mesmo, né, está vendo, talvez os expositores que têm um pouco mais de experiência e que que estão trabalhando e vamos embora, vamos também, que esse aqui é o caminho, né? Então, assim, tem a questão da exposição, da palestra e tudo, mas tem também da forma como nós estamos passando pelos problemas, né? Que todos nós continuamos tendo, todo mundo está sofrendo, não tem esse que não esteja sofrendo com essa questão do confinamento, né? Do isolamento realmente, que é ruim, mas que as pessoas vendo, né, como você passa, como eu passo, né, as pessoas que têm mais contato comigo, que veem como nós estamos passando e serve como exemplo. E esse exemplo, com certeza, vai arrastar muito mais pessoas do que qualquer outro de uma dificuldade muito maior. E que, na verdade, no fim das contas, talvez seja até muito mais difícil esse exemplo, né, do trabalho, da resignação mesmo, né, porque nós sabemos e estávamos conversando sobre isso, da dificuldade mesmo da vida, né, na família, que sempre existiu, e que muitas vezes nós todos os seres humanos, por conta da correria do dia a dia, a gente acabou escolhendo muito, talvez, estar fora de casa, né, porque era mais conveniente, coisa assim, e agora nós somos convidados a estar dentro da casa, com a nossa família, com as pessoas com quem nós sabemos que temos o resgate mais árduo, vamos dizer, e que esse é o momento, né, somos chamados a isso e somos chamados agora a mostrar como fazer, que é o trabalho do cristão. Uhum. Perfeito. E também a responsabilidade, né, pela sua própria saúde, né, pela sua existência, pelo seu comportamento e, como você falou, né, sobre essa nuvem de testemunhas que nos acompanha, sobre essas pessoas que também, de certo modo, se inspiram em nós, como a gente influencia, né, como Jesus falava do fermento, né, de que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, eu acredito particularmente que na frase de Paulo a Marcos, ele também aludiu a isso, né? Toma cuidado, porque aquele que se afasta do grupo que o pode ajudar, que o pode assessorar, vai ter que se virar sozinho. E esse se virar sozinho não é que tipo, a responsabilidade pela nossa vida a gente já tem, mas o se virar sozinho é porque o ombro amigo que poderia nos dar a força, como Cireneu, para erguer a cruz, né? Aquele que poderia ser de valia no momento em que a gente caísse doente, como quantas vezes Barnabé caía doente, Saulo ia para o tear, né? Para poder eles continuarem a ganhar e a ter o provimento para se manterem. Isso falta. E aí você fica com o peso de toda a responsabilidade sobre os seus ombros. E nem sempre alguém que está no começo, que era o caso de Marcos, era um adolescente, né? Alguém que ainda estava muito verde para esses conceitos, pode ter essa resistência. Exatamente. E sem além de não ter a pessoa para ajudar, não ter o exemplo mesmo, né, do aprendizado, né, com os que são mais experientes, né, no caso dele, e Paulo e Barnabé. Marcos ia ficar sem esse exemplo, né, sem esse que guiassem ele, né, que mostrassem mesmo o caminho para que depois ele pudesse dar esse exemplo para outras pessoas. Uhum. E, sobretudo, o que Paulo fala da questão do não trabalhar, né, que faz com que a gente imagina nesse momento de agora, né,
nós estamos. A pessoa ficar em casa e sem ter nenhum trabalho. Para quem convive com o trabalho na casa espírita, o trabalho ativo na casa espírita, a gente trazendo para o nosso momento de agora, para quem está sem trabalho nenhum, né? Para quem trabalhava numa reunião mediúnica, ou na distribuição de mensagem, ou na campanha do quilo, ou mesmo indo às palestras e dando passe, e agora não tem mais nada disso. Né? E precisa realmente ter uma disciplina agora diferente, né? De uma forma diferente. E era o que ia acontecer com o Marcos. Né? Ele ia ter que desenvolver um trabalho, mas sem ter um grupo para apoiar, como nós temos na casa espírita, né? No nosso dia a dia. Nós temos outras pessoas que às vezes a gente chega meio, não vou dar passe hoje não, porque eu estou com um pouco de dor de cabeça ou coisa assim, e a gente vê no dia a dia, quando a gente chega na casa, tem as outras pessoas, de repente tem um colega que me chama, vamos dar um passe, não sei o que, você olha assim, eu vou. E vai embora porque o outro chamou, porque o outro está indo, né? E João Marcos ia ficar sem isso, né? E puxando para o nosso momento de agora, que a gente precisa realmente encontrar uma forma de ajudar o próximo, mesmo com toda essa dificuldade. E aí a primeira coisa é você ver a você mesmo, né? Dentro de casa, a leitura do Evangelho, a leitura... O Evangelho tem que ter sempre, né? Mas a leitura de livros, né, edificantes que vão preencher nossa cabeça com coisas boas para que a gente não fique só vendo a parte ruim. Perfeito. E talvez ver definitivamente a importância do trabalho, né? Porque muitos de nós acabamos entrando num ritmo mecânico e aí acaba virando um hábito. E quando vira um hábito, talvez a gente perca a essência do trabalho, né? O quanto aquele trabalho não é tanto pelo outro, parece mais um pretexto de ajudar o outro, de dar um passe no outro, de fazer a palestra para os outros ouvirem, mas aí a gente passa a perceber que o trabalho nos engrandece primeiro, né? Nos favorece primeiro, nos beneficia primeiro. Exatamente, faz a gente perceber que às vezes até a gente fala, né, na palestra, mas que nesse momento, principalmente nesses dias iniciais agora, nós percebemos isso, né, de sentir a falta do trabalho. E tem vários amigos meus que trabalham na casa espírita que têm relatado isso, né, essa dificuldade de dizer assim, estou morrendo de saudade do trabalho, né, e existe de fato essa necessidade muito grande por nós mesmos, né? Então realmente esse momento faz com que a gente tenha consciência disso. É muito bom, aliás, né, porque que a gente aprenda e que leve agora para o resto, para o resto da nossa vida, quando as coisas voltarem ao normal, né? Que vão voltar. Fé em Deus. E aí, Rodrigo, suas considerações finais? Eu acho, primeiro, que foi ótima experiência, que a gente deve seguir no trabalho. Eu acho que é importante que as pessoas todas, né, que estão assistindo ao vídeo, que entendam a importância mesmo do trabalho no nosso dia a dia, né, para que a gente possa realmente se equilibrar, para que a gente não dê brecha só aos pensamentos negativos, que a gente não enxergue, né, só as coisas ruins. E nós tínhamos conversado sobre isso no início, mas aí vamos em outros momentos falar sobre isso melhor, mas que a gente procure, né, uma forma de ajudar o próximo, né, mesmo à distância, como tem muita gente fazendo, e como é um exemplo aqui agora, de uma tentativa de ajudar as outras pessoas com as nossas experiências, mesmo de dificuldades, né, que tivemos inicialmente, e de que as coisas vão se tranquilizando com o tempo, e a gente vai encontrando um lugar, e que todos nós devemos fazer isso, né? Todos vocês que estão assistindo devem realmente começar a procurar uma forma de ajudar, nem que seja ligar para um amigo, né, de conversar, de acalmar as pessoas que estão com mais dificuldades. E é isso, acho que é isso aí. Excelente. Então, gente, eu também gostaria de agradecer a vocês. Mandem pra gente perguntas,
até fragmentos que vocês achem que valham a pena da gente explorar, da gente, né, comentar aqui. Mandem seu feedback se vocês gostaram desse vídeo, o que vocês acham que podem melhorar. E faço das palavras de Rodrigo as minhas, que a gente não veja o trabalho como um fardo, mas como um prazer, como algo que nos engrandece. Não apenas ocupa o nosso tempo, mas preenche o tempo de significado, né? Um grande abraço, Exatamente. Rodrigo. Abraço, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.